Não tem nada que deixe os ditadores da toga mais revoltados do que alguém que é ministro do STF e se atreve a falar a verdade, se atreve a falar o que o Brasil inteiro já reconhece como sendo realidade. André Mendonça, numa participação do evento da LIDE, fez um discurso, mais uma vez, um discurso arrebatador. Lavou a alma do povo brasileiro, por ter simplesmente falado a verdade. Ele não fez um discurso à direita, ele não fez um discurso neoliberal, ele fez um discurso sensato. Ele falou na cara das pessoas que estavam ali, inclusive colegas do STF, que hoje o Brasil vive uma insegurança jurídica. Basicamente, de uma forma muito educada, ele fala que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário, onde o judiciário é o começo, meio e fim de tudo. Obviamente, Gilmar Mendes, Flávio Dino, esse pessoal ficou revoltado e tentaram rebater. E fica aquela vergonhosa bate-boca entre ministros da Suprema Corte Brasileira. Mas uma coisa tem que ser dita. André Mendonça, obrigado. Por mais que possa ser esporádico, por mais que possa ser raro, às vezes que o senhor fala a verdade, dá esperança a milhões de brasileiros que estão vendo os nossos direitos, a nossa Constituição, o nosso Estado Democrático de Direito sendo ruído por dentro, por aqueles que deveriam resguardá-lo. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês escutem essa fala, porque essa fala deixou muita gente revoltada. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão. Coisa mais óbvia, né? É o tempo inteiro o povo falando de insegurança jurídica, porque nós vivemos insegurança jurídica. Do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Dizendo o óbvio. Gilmar Mendes, Moraes, Barroso fazem ativismo judicial, usam da autoridade enquanto ministro do Supremo para criar leis e para determinar a forma que a sociedade deve gerir. E aí o povo bate palma porque todos concordam. Defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. Basicamente dizendo, o STF tem que respeitar o Congresso. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar. Ele está falando o óbvio aqui. O óbvio, não é nenhum discurso de direita, não. Ele está falando o que está na Constituição. E do Supremo é julgar, de acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Bom, isso foi o bastante. Na própria decisão. Aqui, ó, vamos ouvir de novo. Isso foi o bastante para o Flávio Dino ficar revoltado ontem. Decisão do Marco Civil da Internet. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Tem mesmo, tem até matéria no jornal. Eu não defendo. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova... Ele admite que são inquéritos que nunca acabam. Olha que coisa imbecil. No argumento dele para refutar o André Mendonça, ele admite que o STF tem inquéritos que nunca acabam, que nunca acabam. Que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. E isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade. Falar qualquer coisa que eles discordam, falar a verdade, é de baixíssimo. Agora tem que desmerecer o assunto. Doutrinária, técnica. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado, quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis. Revoltado, Flávio Dino, porque não consegue ter aplauso, né? Só te aplaude quem é puxa-saco dessa ditadura, quem se beneficia com ela, que é a extrema esquerda, os corruptos, o narcotráfico.
Afinal de contas, é você que consegue visitar áreas dominadas pelo narcotráfico sem segurança. Né? Que estranho isso. Isso sim é um local de muito baixo nível. Né? Você ser bem recebido por traficantes, por facções criminosas, como se fosse um amigo. Eu duvido que o André Mendonça conseguiria entrar no lugar que você entra. Né? Mas o André Mendonça entra em qualquer lugar onde tenha pessoas de bem. E é aplaudido. Essa é a sua raiva, né? A raiva do STF. Vocês ficam morrendo de raiva porque o Flávio Dino, ou porque o André Mendonça, não fez um discurso de direita, nem um discurso evangélico, nem um discurso cristão. Ele fez algo que vocês odeiam, que é um discurso do sensato, da razão. Aquilo que a maioria esmagadora do Brasil concorda. Mas, de acordo com você, a maioria do Brasil não tem o mesmo nível, não são tão iluminados, elevados intelectualmente quanto os senhores que querem impor essa ditadura no Brasil. Parabéns, André Mendonça. Faça isso mais vezes. Não subestime a importância que tem uma autoridade do judiciário hoje falar algo que tem bom senso, que tem razoabilidade, que vai de encontro com a percepção da nação. Isso é muito importante, então eu imploro, faça isso mais vezes. E o que você fez? Você não confrontou ninguém. Você só falou as coisas do jeito que elas são. Isso já é o bastante para deixar aquele povo enraivecido.